Juízes 3. A tua algema tá fazendo graça eletrônica. 3, o quê? 24. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privado. Só pode botar aí. Sejam todos muito bem-vindos ao Tcheologia, para mais uma edição do podcast do Tchê. E hoje com um convidado, amigo pessoal, colega de ministério, pastor Wesley. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para falar sobre um assunto, vamos dizer assim, um pouco polêmico, mas que eu creio que, se conversado de maneira bíblica, vai ajudar a igreja a entender melhor essa questão. Tá bom, pastor? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tenhamos um bom tempo de conversa aqui sobre comunhão, né? A falta de comunhão entre os pastores e a importância de nós resgatarmos essa comunhão para dentro das nossas igrejas. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal e fale um pouco do seu ministério, fale um pouco sobre o senhor, apresente-se para que os nossos ouvintes lhe conheçam um pouco mais. Obrigado, pastor Leandro. Irmãos, prazer poder participar aqui do podcast do meu amigo pastor Leandro. Para um assunto polêmico, mas necessário para as nossas igrejas, para os irmãos em geral. Um assunto que, mesmo sendo polêmico, é importante ser abordado. Assim como o pastor Leandro disse, eu sou Wesley, sou pastor da Igreja Batista Fundamental aqui no bairro da Tristeza, em Porto Alegre, e eu vou dizer aos seus ouvintes o que eu geralmente sempre digo nas minhas apresentações. Sim, em Porto Alegre existe um bairro chamado Tristeza, você pode dar um Google aí, e você vai ver que existe esse bairro mesmo, né? Porque já recebi algumas mensagens no Facebook de pessoas achando que era brincadeira. E é o bairro aqui da igreja. Sou pastor dessa igreja já há 15 anos e meio, quase 16. Então Deus tem nos dado o privilégio de pastorear, de servir nesse local. E damos graças a Deus por isso. Sou casado com Tatiane, tenho 2 filhas, Ana Carolina e Esther. E é uma bênção poder servir ao Senhor e também poder compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, ou até mesmo um pouco da experiência de ministério que nós temos nesses quase 16 anos aqui de Porto Alegre, nessa igreja que Deus nos trouxe. Muito bem. Pastor, qual é a importância de conversarmos sobre comunhão entre os pastores e as suas respectivas igrejas? Meu irmão, a comunhão é algo vital à igreja, é algo vital a nós cristãos. Eu já disse aqui na igreja onde pastoreio que cristianismo é relacionamento. Ninguém pode servir a Deus sozinho. E se é importante para nós estarmos com os irmãos da nossa igreja, também é importante que nós estejamos com irmãos de outras igrejas, que nós possamos conhecer outros crentes. Eu acho muito interessante quando Pedro vai dizer que irmãos, né, em outros lugares têm lutas assim como os seus destinatários, né, da sua primeira carta. Então, existem pessoas que têm lutas, que têm dificuldades, e é importante quando nós podemos trocar experiências. Então, a comunhão, eu entendo que é algo vital para todos nós como cristãos, e algo que, infelizmente, tem se perdido com o passar do tempo. Então, eu até tenho aqui 3 passagens que, honestamente, eu acho que são principais na questão da comunhão. A primeira delas, o Evangelho de João, capítulo 13, verso 34, perdão, verso 33 e 34, aonde Cristo vai dizer aos seus discípulos o seguinte, na verdade não é 14, é 13, versos 34, 33 e 34. Na verdade é 30. Depois você dá um corte. Eu dou corte. Então, olha, vamos começar de novo. Rapidinho. Eu sei o versículo de cor. Às vezes me falha a referência 14, eu sei a 13, mas é 13, versículo 34 e 35. Então, irmãos, corte. Então, o verso de
João capítulo 13, verso 34 e 35, que diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes comunhão uns com os outros. Então, aqui na nossa igreja, alguns anos atrás, nós fizemos, num período da escola dominical, durante algumas semanas, uma apostila sobre relacionamentos interpessoais. Então, nós conversamos e deixamos claro aos irmãos a importância de manifestar o cristianismo através da comunhão. Nos dias atuais, o amor é algo em extinção. Então, as pessoas que chegam à igreja, quando elas veem que existe um amor genuíno entre os irmãos, isso é uma das coisas que faz com que pessoas voltem, elas sentirem-se amadas. Então, a comunhão é algo vital para a igreja. Então, a comunhão com outros irmãos também é vital, porque nós podemos manifestar o nosso amor ao nosso Senhor e outras pessoas também verem que existem outros irmãos que se amam. Também, Atos capítulo 2, verso 44, dentre todas as coisas que eles tinham na sua comunhão, o verso 44 vai dizer que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É claro que nós entendemos que o contexto é outro. É claro que nós entendemos que hoje, com todas as coisas que nós fazemos, a nossa vida corrida e, enfim, aqui, Atos 2, eles estavam em Jerusalém. Mas isso não impede que nós também tenhamos comunhão com os nossos irmãos. E, honestamente, nós já fizemos no passado piqueniques com outras igrejas, já fizemos intercâmbios, tivemos recentemente um encontro de senhoras de algumas igrejas aqui da região, e isso é muito benéfico, quando nós podemos conhecer outros crentes. Eu sei que o pastor Leandro, assim como eu, nós temos amizade com muitas pessoas, e é muito bacana quando você chega numa igreja em outro estado, e alguém, pastor Leandro, então você conhece aquela pessoa, você tem comunhão, e isso é algo prazeroso. Então, o fato da vida cristã nos permitir, e o Senhor nos permitir, através da vida cristã, conhecermos outras pessoas, isso é benéfico para as nossas vidas. Até porque eu vou dizer ao irmão e também à sua audiência que lá em Longínquos 2009, eu fui diagnosticado com câncer, e isso foi para mim algo, claro, difícil, mas quando eu soube que pessoas no Brasil inteiro, e até algumas fora do Brasil, estavam orando por mim, pessoas que eu nem conheci, aquilo para mim foi como bálsamo na minha vida. Então, quanto mais nós conhecemos irmãos, quanto mais nós podemos ter comunhão, isso é melhor para as nossas vidas. Com certeza. Isso é benéfico para cada um de nós. E, finalmente, a última passagem que eu creio que também é conhecida de todos, Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. Então, isso eu entendo, pastor Leandro, que não só no contexto da nossa igreja, mas eu também digo para os nossos irmãos da importância de também congregar com outros irmãos. Nós fizemos aqui na nossa igreja algo no ano passado que foi bacana. Em cada ano, você tem aí 3 ou 4 meses que tem 5 domingos. E nós fizemos a seguinte experiência. Durante 3 meses, apenas no último domingo de cada mês, nós não fizemos o culto da noite. Fazíamos só o culto da manhã. E o culto da noite era a oportunidade de nós irmos a uma igreja da região para termos comunhão com os irmãos. Eu digo para o irmão que foi algo extremamente benéfico. Mas, claro, nós fizemos isso por um ano, foi muito bacana, mas também entendemos o valor de estarmos juntos. Porque, francamente, pastor, mesmo estando há 15 anos, quase 16 em Porto Alegre, eu nunca tinha ido num culto regular das outras igrejas, porque sempre estava servindo assim. Estivemos em várias programações, mas cultos regulares, dificilmente. Então, assim, boa parcela da igreja fez isso e foi benéfico. Mas aí nós entendemos que o ideal, claro, era nós termos os nossos cultos. E aí fizemos, foi uma experiência e foi muito bacana. Então, respondendo à pergunta do irmão, é extremamente benéfico e necessário que nós tenhamos comunhão entre pastores e entre igrejas. Eu entendo que a comunhão, ela
entre outras igrejas, irmãos, eu acho que, de certa forma, fala como é o nosso relacionamento com Deus, tá? A forma como nós amamos os irmãos, como nós consideramos as outras igrejas, de maneira que elas também possam ver em mim aquilo que Paulo fala, se eu não me engano, lá em Filipenses, capítulo 2, quando ele fala que nós devemos ter entranhados afetos de misericórdia para que nós andemos juntos. Claro que cada um vai ter a sua individualidade, mas a igreja de Cristo, ela precisa ter o alvo de ser irmão, no sentido de eu tenho irmãos em outros cantos. Então eu quero conhecê-los, eu quero ter tempo com eles, eu quero ouvi-los, eu quero falar para eles o que eu sinto para que a gente se conheça, mostre amor mútuo, mas também que eu possa orar pelos meus irmãos que eu estou conhecendo, que eles orem por mim. Então, como o senhor falou, essa rede de oração, mesmo que o senhor não conhecesse esses irmãos que estavam longe orando pelo senhor, mas o senhor sabia que tinha irmãos longe que amavam o senhor. Então, eu corroboro essa questão de que a comunhão entre as igrejas, entre outros irmãos e os pastores das igrejas, é importantíssimo para a vida espiritual da igreja, né, como um todo. E aí a gente vai para a segunda pergunta, pastor. Quais são os desafios que podem levar à falta de comunhão, tanto dos pastores das suas igrejas, como as igrejas em geral? Pastor Leandro, eu já começo respondendo que não existe algo que você pode dizer que é aquilo e ponto final. Uhum. Eu entendo que cada realidade, ou cada igreja, cada local, tem a sua dificuldade. Eu estive por 3 anos em São Paulo e conseguíamos ter comunhão entre alguns pastores, mesmo sendo um local com várias igrejas. Nem todos tinham comunhão. Aqui, por bastante tempo, nós conseguimos ter um tempo de comunhão bem saudável com todos os pastores. Eu acho que é de comum acordo que a pandemia tirou de muitos irmãos o desejo de estar em comunhão, porque, infelizmente, pessoas passaram a acreditar que você pode servir a Deus sentado no sofá da sua casa, né? Mas, dentro daquilo que o irmão disse, francamente, eu vejo que os maiores problemas hoje que nos impedem de ter comunhão são, principalmente, questões de cunho pessoal. Em que sentido? Eu vejo que situações que não se resolveram, situações teológicas, que não foram resolvidas pelos grandes teólogos, né, pelos séculos passados, e que hoje em dia tem sido usado como motivações para que pastores não tenham comunhão, tal como o calvinismo e o arminianismo. Francamente, eu respeito os pastores que têm a sua opinião divergente da minha. Eu não assumo nenhum dos lados. Não estou dizendo que sou melhor por isso. Pelo contrário, como eu disse, eu respeito cada um. Mas eu não creio que esse seja um motivo que deva fazer com que irmãos deixem de ter comunhão. E, infelizmente, essa é uma das questões que, conversando com vários pastores em várias regiões, isso tem sido determinante para que pastores e igrejas deixem de ter comunhão. Além disso, uma das questões que também fazem pastores deixar de ter comunhão com determinados pastores e igrejas, também é a questão de práticas e costumes, como a questão de música, vestimenta, alguma prática de culto, Liturgia, enfim. Exatamente. Então, são situações como essas que entendemos que, claro, cada um vai prestar conta diante de Deus, pela igreja que pastoreia. Mas, honestamente, pastor Leandro, como algumas vezes já conversando com alguns irmãos, eu ouvi uma frase de um irmão uma vez que aquilo realmente abriu os meus olhos. Que quando estivermos todos na eternidade, não existirão denominações, não existirão práticas que nos impedirão de estarmos todos juntos na presença do Senhor. Se nós cremos em Cristo como nosso Salvador, se cremos na salvação pela graça, se cremos na palavra de Deus como única regra de fé e prática, né? Então, as doutrinas básicas do cristianismo, independente daquilo que nós fazemos, se concordamos ou não, temos o mesmo Senhor.
Então, isso não deveria nos impedir de ter comunhão. Até estávamos falando em off, e eu falo agora para a audiência, que às vezes os membros das nossas próprias igrejas nem sabem o que é calvinismo, o que é arminianismo, ou por que nós temos comunhão ou não temos comunhão. Às vezes as pessoas são leigas e elas não se importam por esses motivos que muitas vezes são situações ou causas que fazem com que pastores deixem de ter comunhão com outros irmãos. Então, as igrejas por vezes nem sabem. E o pastor toma para si essa responsabilidade de, bom, não vamos fazer. Claro que cada pastor deve, né, defender o seu rebanho. Mas quando é uma questão que por tanto tempo ninguém chegou e resolveu essa equação, vamos dizer. Eu creio, francamente, pastor Leandro, que quando nós chegarmos na presença de Cristo, talvez ele vai dizer assim, olha, nem A nem B. Eu acho que é isso daqui que vocês não prestaram atenção. E tantas vezes pessoas deixando de ter comunhão por situações que não são importantes. Exato. Não são pecados, não é uma aberração contra a palavra de Deus. Por vezes são questões particulares. O Senhor é o mesmo, né? Perfeito. Então esse tipo de coisa não deveria fazer com que nós deixássemos ou deixemos de ter comunhão uns com os outros. Perfeito. Pastor, eu acho que nós esquecemos de definir o que é comunhão, né? Muito se fala sobre comunhão, e as pessoas ouvem, escutam sobre comunhão, mas é importante, eu creio, definirmos o que é comunhão. Talvez comunhão é gerar práticas onde as igrejas estão juntas, irmãos estão juntos, comungando, talvez da mesma programação, do mesmo objetivo, talvez montando estratégias para que todo o grupo esteja juntos, mas não só isso, mas ter o mesmo alvo, como Paulo fala lá em Filipenses, ter mesmo sentimento, buscando o mesmo alvo. Como é que o senhor definiria a comunhão, a palavra comunhão, koinonia? Eu, francamente, acho que você já respondeu, né, para nós e para todos nós, que, francamente, é termos o mesmo alvo, a mesma finalidade. Porque quando nós vemos que, voltando ali ao livro de Atos, que eles tinham tudo em comum, é claro que eles tinham personalidades diferentes, eles tinham gostos diferentes, mas eles colocaram o amor a Deus e aos irmãos acima das suas diferenças. Isso que eu entendo que é a comunhão, talvez uma maneira mais simples, não uma maneira teológica de poder definir. Então, quando nós entendemos que é você ter prazer de estar com outras pessoas que estão juntas com você adorando ao Senhor, que estão reunidas com essa fidelidade, com essa finalidade, perdão, de adorarem o Senhor, eu vejo que essa é a comunhão que nós devemos almejar. Eu creio que o pastor esteve conosco, pregou recentemente para nós, e o fato de nós estarmos juntos, dos irmãos poderem conversar, de querer saber do seu ministério, todas essas coisas nos faz ter um só coração, termos um só propósito, porque o irmão é parte do nosso grupo de missionários, então nós temos prazer de orar pelo irmão, temos prazer de apoiar o ministério, então todas essas coisas são parte da comunhão, né? Então, se pudéssemos assim definir, né, de uma maneira bem simples, é exatamente isso. É nós termos o mesmo alvo, o mesmo objetivo no que diz respeito à adoração ao nosso Senhor. Então, se esse é o nosso foco, o nosso objetivo, amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo e procurar essa finalidade, eu entendo que isso é a comunhão. Perfeito. Vamos tentar deixar um pouco mais restrito essa questão. Depois a gente abre mais um pouco, mais para frente novamente. Mas isso que estamos falando, de comunhão, de estarmos juntos, de tentarmos promover momentos para nos encorajar, nos animar, rirmos juntos, falarmos de problemas que todos nós temos, inclusive pastores, irmãos têm problemas, para que nós consigamos nos consolar uns aos outros. Quando falamos sobre pastores, os pastores das igrejas, como é que essa falta de comunhão ela pode afetar as igrejas desses pastores? Os pastores que não têm comunhão um com o outro, como isso afeta as igrejas desses respectivos pastores?
Pastor Leandro, nós podemos ver da seguinte ótica. Existem cidades, como Porto Alegre, que existem igrejas que não estão tão distantes umas das outras. E regularmente nós tínhamos reunião de pastores. Eu digo tínhamos porque, infelizmente, nos últimos meses não temos tido como no passado. Mas eu vejo que uma igreja que está numa cidade que talvez a mais de 100 quilômetros não tem alguém para você ter comunhão, você sente falta e você dá muito mais valor à comunhão. Eu vejo que, infelizmente, essa falta de comunhão que nós temos entre pastores, às vezes está ligada àquelas questões particulares que falamos, mas talvez o maior problema são pastores que não veem a necessidade de ter comunhão com outros. Só que eles estão olhando só para as suas necessidades. Eles não olham para as necessidades dos seus membros. Estávamos também conversando em off que talvez do grupo das nossas igrejas que mais sofrem são os jovens, né, por não terem conhecimento de outros jovens, por não poderem interagir entre si, e aí chegam nas escolas, numa quadra para jogar futebol, você vê muitos jovens, e na sua igreja muitas vezes os jovens são poucos. Sim. Então, a grande questão, o grande problema que eu vejo na falta de comunhão entre os pastores é que não há esse entendimento de que, muito provavelmente, quem vai sofrer são os membros das próprias igrejas. Por vezes, acontece que irmãos colocam programações acima dessa necessidade. Honestamente, a nossa reunião de pastores ela é muito bacana, porque a gente, às vezes, deixa de ser pastor. Não na questão do cargo, mas é bom, porque você brinca com o irmão, você tem aquele momento de diversão, claro que você tem um momento da palavra de Deus, mas ali você está com pessoas que sofrem da mesma maneira que você. Então, às vezes, a gente tem tantas situações que você quer abrir o seu coração para alguém, só que você sabe que nem sempre o irmão da sua igreja vai ter estrutura para poder te ouvir ou te ajudar. E quando você conversa com um pastor que tem situações semelhantes, ou até mesmo que já passou por aquilo e pode te aconselhar, isso é muito confortante. Com certeza. Né? Isso te dá esse conforto para que você possa abrir o seu coração para um igual. Então, francamente, eu entendo que a falta de comunhão prejudica o andamento do ministério, porque alguns anos atrás, algumas esposas de pastores reclamavam que somente os pastores tinham comunhão. E as esposas, elas também têm essa necessidade. Por quê? Porque elas são importantes no nosso ministério. E elas têm, muitas vezes, os fardos do dia a dia, tem o trabalho de casa, tem o trabalho do ministério, tem o trabalho com os filhos. E essa carga emocional para elas é muito grande. Então, quando se deixou de lado também a reunião dos pastores e esposas, isso foi prejudicial. Né? Então, infelizmente, a gente precisa abrir um pouco mais os nossos horizontes, enxergar a necessidade que nós temos de ter comunhão uns com os outros. Eu diria também, pastor, que há alguns anos atrás, o senhor já deve ter escutado também de alguns pastores que tiraram a própria vida, porque a carga ministerial foi muito grande e acabaram tirando a própria vida porque estavam cansados, estavam desencorajados. E eu creio que dos diversos motivos pelos quais eles fizeram isso, um deles, creio eu, que tenha sido a falta de comunhão com outros pastores. Então, eu acho que a necessidade de estarmos juntos com outros irmãos que entendem as mesmas necessidades é um ponto importante tanto para a nossa saúde espiritual quanto para a nossa a necessidade emocional, vamos dizer assim. Um pastor que está longe, não tem comunhão com outros, que anseia por ter comunhão com outros pastores, mas porque está longe não tem, e outros pastores que têm a possibilidade de estar junto com outros pastores, estão as suas igrejas perto, mas não valorizam a importância de estarem juntos. Eu acho que ter comunhão com outros pastores e promover que os seus jovens, as suas senhoras, as esposas próprias deles,
faz com que a saúde plena, vamos dizer assim, não só a saúde física, mas saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, isso com certeza melhoraria o desempenho ou o sucesso, entre aspas, aqui do Ministério Pastoral. O que o senhor diria sobre isso? Meu irmão, ah, eu não posso lhe dizer com certeza, porque eu não me lembro, mas ano passado ou retrasado, eu preguei aos pastores e esposas, quando tiveram reunião aqui no seminário. Eu preguei sobre a necessidade de nós termos amigos, de nós termos essa comunhão. Porque, pastor Leandro, nós nos frustramos, nós nos entristecemos, nós nos alegramos. E por vezes a carga que nós levamos, ela é grande demais para ser levada sozinho. Não tirando o mérito de nós compartilharmos com o nosso Senhor. É claro que nós fazemos isso. Mas eu entendo que todas as coisas que nós passamos nas nossas vidas são experiências que o Senhor nos permite para que também nós possamos auxiliar outros que passam por experiências semelhantes. Então, o fato de você poder ter alguém em quem você confia, isso é importante para você. Porque às vezes, e ninguém é dono da verdade, às vezes você pode estar agindo de uma maneira não tão correta numa situação, ou às vezes você tem uma ideia, mas alguém pode lhe dizer como você pode executá-la de maneira melhor. Então, a própria palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, eu vejo que quando um pastor tem um ou mais conselheiros, isso não é algo ruim. Quando você está perto de pessoas que acrescentam na sua vida, né, e você pode muitas vezes, entenda, pastor e audiência, quando você pode tirar aquela máscara de pastor e você pode ser você mesmo diante de outros irmãos, é reconfortante para você. Às vezes aquela quinta série que habita em nós é tão proveitosa, por quê? Porque você tem esse proveito de rir, de às vezes, né, diante da igreja, você é o pastor. Então as pessoas, elas te veem de maneira séria. Você não pode ser alegre, não, você não pode brincar. Mas quando você está diante de outros irmãos, às vezes você pode liberar aquilo que há dentro do seu coração. Nós já choramos em reunião de pastores, nós já nos entristecemos, nós já oramos. Já tivemos N situações que só nós levamos todo esse tempo. E nos alegramos nas vitórias, nós nos entristecemos nas situações. E temos procurado, assim como a própria palavra nos diz, levar as cargas uns aos outros. Eu tenho, pastor Leandro, e eu digo isso como incentivo aos irmãos e não como promoção pessoal, mas na minha lista de oração, eu tenho, além dos pastores do Rio Grande do Sul, além dos missionários da igreja, eu tenho uma lista com 140 pastores que eu conheço, que eu oro por eles, e eles não precisam saber que eu oro por eles. Mas eu procuro colocar diante de Deus as suas necessidades, as necessidades das suas famílias, porque esposas e filhos também têm necessidades, as necessidades dos seus membros, a vida espiritual, a vida financeira também, e claro, o crescimento das igrejas, que isso que é importante, a salvação de almas. Né? Então, é como o irmão mesmo disse, muitas vezes não valoriza a comunhão de igrejas quem não está num local isolado de outros. Porque aí você realmente não tem como. Você está isolado e é difícil você ter comunhão. Então, o irmão mesmo disse, lamentavelmente, alguns pastores, num passado não tão distante, atentaram contra a sua própria vida porque chegaram a níveis de depressão que a gente não pode julgar. É uma situação que eu entendo de saúde. E, infelizmente, as famílias sofrem. Né? Então, nós, pastores, somos tão carentes de apoio quanto os irmãos das nossas igrejas. Exatamente. Então, essas questões, eu vejo que também é importante que nós tenhamos comunhão. Eu tenho, o irmão tem, nós somos amigos, temos essa liberdade de poder abrir certas questões particulares nossas e das nossas famílias, e isso é proveitoso para nós. Com certeza. Né? Eu já tive, mesmo com 16 anos de ministério, já tive outros pastores com muitos mais anos de experiência, como
conselheiros, assim como também pastores mais novos. Estávamos conversando hoje mesmo, né, que na multiplicidade de opiniões você aprende, né? Então, isso é importante. Quanto mais você tem aquele quadro de pessoas com quem você pode ter comunhão, você pode compartilhar suas cargas, isso é importante. E não só de nós pastores, mas também dos membros das suas igrejas. Então, é claro que a gente está falando bastante de pastor e igreja, mas para os membros também a questão da comunhão é importantíssima. Digo para os nossos irmãos, e também um incentivo para a nossa audiência, é necessário que nós tiremos a comunhão de dentro da igreja, que saia desses muros. Os irmãos aqui têm comunhão, nós temos um social, depois do culto nós temos um intervalo onde tem um cafezinho, uma bolachinha. E aí, pastor, o pessoal gosta de conversar, né? Só que é muito bacana quando também as pessoas, ô fulano, vão almoçar comigo. Ou vem na minha casa, ou no feriado. Essa é a essência da comunhão, né? Estar juntos. Então, precisamos quebrar um pouco mais essa barreira. Eu sei que em outros estados, isso é um pouco mais comum do que aqui no Rio Grande do Sul. Mas quanto mais nós estamos cercados dos irmãos, isso é tão proveitoso. Sim, com certeza. A comunhão ela deve sair de fora das quatro paredes da igreja. Exato. A igreja não se limita às quatro paredes. A igreja são pessoas, e a gente sabe que a igreja de Cristo ela é imensa. Não temos como contar. Então, sim, eu creio que a comunhão ela deve sair das quatro paredes do prédio da igreja. Pastor, talvez entremos agora numa pergunta crucial, mas também difícil de se responder, porque é possível que falemos não porque queremos falar, mas porque essas coisas que minam a comunhão existem. A pergunta é: quais são as causas da falta de comunhão entre os pastores e as suas igrejas? Podemos falar sobre tradição, podemos falar sobre liturgia, já falamos um pouco sobre isso, mas quais as causas que geram uma falta de comunhão entre os pastores e as igrejas? Pastor Leandro, na atualidade, eu creio que calvinismo e arminianismo são as causas principais que têm afastado os pastores e, consequentemente, as suas igrejas. Há alguns anos atrás, isso não era tão relevante como agora. Então, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil e em outros países, porque também a gente tem contato com outros pastores em outros países. Essa é uma das causas que tem afastado irmãos e igrejas. Às vezes, uma pessoa ela se ofende por estar em comunhão com alguém que crê de uma forma diferente. E aí, claro, não que isso não seja importante, mas, francamente, existem coisas que são mais importantes do que a sua crença, se foi escolhida ou se ela tem o livre-arbítrio. Então, essa é uma das causas principais, mas também vejo que existem pastores que acabam colocando as suas questões pessoais acima da coletividade, e aí a gente pode falar sobre, às vezes, questões nas igrejas, programações, que alguns não abrem mão de poder deixar de lado uma outra vez no mês ou a cada 2, 3 meses. Essa questão também de música, vestimenta, padrões de culto, como o irmão falou, essas coisas acabam minando a nossa comunhão. Quando a gente começa a enxergar que existem pastores que são expoentes da fé cristã no Brasil e no mundo, e como esses irmãos, eles são importantes para o cristianismo atualmente com suas pregações, com seus livros. As suas redes sociais muitas vezes direcionam para conselhos, para situações particulares que eles vivem, e muitos irmãos são beneficiados disso. E como eles nos mostram que o importante é você poder pregar o evangelho onde quer que você esteja. Não importa, pastor, se você está pregando na sua igreja, ou se você está pregando, por exemplo, numa praça, ou se você está pregando, como já aconteceu comigo, fui convidado para pregar o evangelho
em um centro para pessoas com dependência química, de uma denominação diferente. Uhum. E, francamente, o evangelho é o evangelho. O foco nosso é a salvação de almas. Então, agradeci a oportunidade, preguei o evangelho. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, houveram decisões naquele dia. Então, se eu disser assim, não, pastor, eu não vou porque não é da minha denominação, talvez aquelas pessoas poderiam não ter ouvido o evangelho. Uhum. Elas não se converteram por minha causa. Sim. Mas Deus usou como instrumento o seu servo e a palavra trazida para que pessoas pudessem se converter. Então, dentro dessa questão, honestamente, eu vejo que essas questões de linhas teológicas que não foram resolvidas pelos grandes teólogos no passado, às vezes pessoas tomam aquilo como uma rixa particular. E, pastor, deixam de ter comunhão. Uhum. Não é simplesmente não quer participar de reuniões, simplesmente cortam a comunhão e ponto final. Então, confesso que não me lembro se disse ao irmão e à audiência, mas como uma vez me disseram, nós não chegaremos lá na eternidade. Os batistas vão entrar naquela portinha, os presbiterianos nessa daqui, os fulanos. Não vai ter a portinha dos batistas da convenção, dos batistas independentes. Não vai ter. Dos arminianos, arminiano aqui, calvinista aqui. Não vai ter esse tipo de coisa. Todos nós estaremos juntos adorando o nome do Senhor. E essas coisas, elas serão irrelevantes, como honestamente o conhecimento delas é importante. É importante você determinar ou você ter a sua crença particular. Mas a partir do momento que outra pessoa tem uma crença divergente, por que cortar a comunhão? Eu creio que, como já aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em anos passados, nós tivemos aí uma comunhão de praticamente 15 igrejas, onde algumas práticas de culto eram diferentes. Mas nós sentamos e encontramos um denominador comum. Então, quando nós tínhamos comunhão, nós entendemos que precisávamos respeitar alguns limites, mas também não poderíamos impor certas coisas. Por quê? Porque senão eu posso ofender algum irmão. Algum irmão pode se ofender e o maior problema é a comunhão. Eu quero dar um testemunho rápido de como eu agi de maneira nécia e como o Senhor me salvou de ser o motivo para que, na época, houvesse um racha na comunhão de jovens. Em anos passados, eu fazia parte da liderança do grupo dos jovens aqui do estado, na Cojubaçu. E dentro dessas questões, né, que nós tínhamos definido em comum, ou pelo menos desse denominador comum, houve uma situação em uma igreja que eu particularmente não concordei, mas que os outros irmãos não tinham problema. Então, como eu estava na liderança naquela situação, eu tomei uma decisão de pedir que determinada coisa fosse retirada da igreja. Só que eu não era o pastor da igreja. Eu sequer tinha a responsabilidade de pedir que aquilo fosse tirado ou não. O pastor veio conversar comigo e eu confesso que eu fui intolerante na situação. Então o pastor disse para mim, então tá bom, a partir de hoje a gente não participa mais da comunhão. Nós saímos da onde estávamos numa reunião de pastores, conversamos depois, né? E aí nessa reunião de pastores ele me disse que não ia participar. E depois que nós saímos da sala, aquilo caiu como uma bomba no meu coração. E eu creio que ali o Senhor foi gracioso comigo e entendi que eu estava errado. Eu disse ao Senhor e posteriormente ao pastor, disse, olha, Senhor e posteriormente pastor, olha, me perdoe, porque eu não posso ser o motivo aonde uma comunhão de igrejas vai ser quebrado por causa de algo que eu não gosto, ou por algo que, não que me ofendeu, mas é algo que na minha igreja eu não faria. Certo. Então, ali eu entendi que existem situações que, por mais que sejam diferentes a mim, eu não tenho o direito de chegar numa igreja de um irmão, de um pastor, e exigir alguma coisa. Não posso. Então, eu digo que Deus me salvou, por quê? Porque ali eu pedi perdão, procurei, de maneira honesta, dizer que eu errei, que eu estava sendo nécio na questão,
aquele pastor me perdoou e graças a Deus ainda hoje nós temos comunhão. Então, isso, pastor Leandro, é uma situação que por vezes a gente vai passar. Uhum. Mesmo sendo amigos, tem coisas que nós não vamos concordar, ou pelo menos que nós vamos acreditar de maneira diferente, mas por que que isso vai influenciar na nossa comunhão? Ou por que que isso vai influenciar na nossa amizade? Uhum. Né? Então, dentro dessa questão, eu lhe digo, pastor, nós estamos perdendo muitas oportunidades de termos comunhão entre pastores e, consequentemente, entre igrejas. As nossas igrejas, elas precisam dessa comunhão. Nós precisamos estender, precisamos dizer aos irmãos como é maravilhoso. Nós aqui no Rio Grande do Sul não é tão comum ter piquenique entre todas as igrejas, mas em um ano passado nós fizemos e foi assim maravilhoso, foi muito bom. Mas por questões de logística não fizemos mais. Sim. Mas aquilo ficou assim marcado como algo, sabe, muito bacana entre os pastores, entre as igrejas e foi uma grande bênção. Beleza. Pastor, falando sobre limites, tá, da comunhão, qual é o limite, qual é o ponto que faria com que nós disséssemos, vamos até aqui, até que você segue o seu caminho, mas continuamos juntos, tendo amizade, comunhão. Por exemplo, um instrumento é um ponto que pode fazer isso, pode dividir a comunhão. Uma música, um ensinamento que não é dentro das doutrinas essenciais, é um ponto que qual é o limite? Aonde é que eu digo e chego, não, vamos até aqui, o senhor segue. Por exemplo, quando Paulo está na segunda viagem missionária, partindo para a segunda viagem missionária junto com Barnabé, a primeira ali eles estão levando João Marcos. João Marcos, não sei por que cargas d'água, ele para na metade da viagem e volta, né? Desiste da viagem, Barnabé e Paulo vão juntos. Na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar Marcos. Paulo não quer Marcos de jeito nenhum. E o que acontece? Barnabé vai para um lado, Paulo vai para o outro. Então, naquele momento, João Marcos foi o ponto que fez com que Paulo e Barnabé se separassem. Então, qual é o ponto? Onde é que eu posso dizer, eu vou até aqui com você, então você segue o seu caminho, eu sigo por outro caminho, mas continuamos ok. Onde é que eu posso colocar um ponto na comunhão? Olha que legal, né, pastor Leandro? Dentro das questões de Paulo e Barnabé e Marcos, posteriormente, Paulo diz para ele vir, porque era a última que era o ministério. último ministério. Meu irmão, eu reitero que eu não sou dono da verdade e eu tenho falado das experiências particulares e os outros irmãos podem ou não seguir por esse Sim. caminho ou até mesmo discordar, é da responsabilidade de cada um. Mas, honestamente, pastor, eu já fui muito rígido em muitas coisas. Extremamente rígido. Não é que hoje eu sou extremamente aberto a tudo. Uhum. Mas, francamente, eu vejo que existem situações que são completamente contornáveis por um bem maior. Uhum. Isso não faz de mim melhor. Mas eu entendo o seguinte, respondendo a sua pergunta de uma maneira simples. Heresia. Heresia é algo que eu creio que impede a nossa comunhão de maneira, vamos dizer assim, permanente. Sim. Agora, aqui na nossa igreja nós somos tradicionais. Até dizemos assim, tradicionais e conservadores. Reitero, audiência, isso não nos faz melhor que ninguém. Mas, no que diz respeito a instrumentos, não usamos instrumentos de percussão, não usamos alguns instrumentos que, no nosso entendimento, são associativos. Uhum. Mas respeitamos e temos comunhão com outras igrejas que têm esses instrumentos. Sim. Não nos faz melhores e nem eles melhores do que nós. Porém, eu vejo o seguinte, pastor Leandro, eu comentei com o irmão, se nós, pastores, ensinarmos para os nossos irmãos a maneira correta de adorar a Deus, ensinarmos que instrumentos não são anátemas, mas a maneira que nós os tocamos podem ou não ser, vamos dizer assim,
não corretos ou incorretos, mas associativos também. Talvez essa seja a palavra. O maior problema é que eu vejo que hoje a adoração a Deus, ela está sendo mesclada com ritmos e com músicas seculares. Só falando um pouco sobre essa questão, hoje em dia você pode achar um cantor gospel, um gospel que você quiser, secular. Funk gospel, axé gospel, música gauchesca gospel existe. Então, aparentemente, você não tem que ser uma nova criatura, você não tem que ter coisas novas, né, na sua vida. A Bíblia fala que as coisas antigas já passaram, mas enfim, não é o nosso foco falar sobre isso. Mas a grande questão é que quando nós colocamos esses padrões à frente daquilo que é mais importante, eu vejo que nós estamos já começando a, a abrir certos preceitos que francamente não são. É claro que a adoração é importante, a questão da liturgia é importante, mas biblicamente tem coisas mais importantes. E a própria comunhão entre os irmãos é importante, né? Porque com certeza, o próprio caso que o irmão falou, Paulo e Barnabé eram grandes homens de Deus e eles se separaram. Deus os usou da maneira que o Senhor quis. Chegou num ponto da vida de Paulo que ele disse, vem cá, Marcos, novamente você me é útil. Hoje em dia parece, pastor Leandro, que quando a gente diverge de alguma coisa, a pessoa é anátema. Igreja é anátema, já não serve mais para nada. E está errado esse tipo de coisa. Então, eu francamente entendo que a única coisa que nos impediria de ter comunhão com qualquer pessoa ou qualquer igreja seria heresia. Perfeito. Vamos tentar trazer algumas questões que podem solucionar o problema, pastor. A questão: como é que nós podemos incentivar os irmãos a terem comunhão com os outros? Olhar para fora da sua própria igreja. Os pastores, como é que nós podemos incentivar os pastores a buscar comunhão com seus colegas? E colocando os pontos que nós já falamos aqui, instrumento não é um ponto para não ter comunhão. A liturgia, a forma como tu faz o teu culto, diferente não é ponto para não ter comunhão. E eu concordo que o ponto que pode quebrar a comunhão é a heresia. É uma igreja, um pastor dizer que Jesus não é Deus, que Jesus Cristo não morreu, ou que o Espírito Santo coabitou com Maria, e o nascimento não foi virgem. Enfim, essas coisas são heresias que nós não podemos aceitar. Mas essas outras coisas que foram citadas aqui, elas não deveriam ser pontos de não ter comunhão. Então, como é que nós podemos incentivar ou promover um ambiente que tenha confiança, diálogo e fortalecer a comunhão dos irmãos e dos pastores? Pastor Leandro, uma palavra que eu creio que define aquilo que o irmão está perguntando: maturidade. A partir do momento que nós temos maturidade em aceitar o contraditório, que não seja uma heresia, mas aceitar o contraditório, opiniões contraditórias, aceitar que Deus pode ser adorado, né, de uma maneira diferente do que nós cremos, dentro dos princípios da palavra de Deus. Então, eu creio que a maturidade ela é importante para que nós possamos deixar certas questões de lado e coloquemos foco naquilo que é importante, que é estarmos juntos. Quem se alegra com o afastamento dos cristãos é o nosso inimigo, é o diabo. E quanto mais nós colocamos essas questões de preferências, mais nós enfraquecemos a nossa comunhão, mais nós enfraquecemos as nossas igrejas e menos maturidade nós demonstramos ter. Porque, meu irmão, quando nós vemos ali no livro de Atos, Atos capítulo 15, aquele concílio que eles fazem, existiam pessoas que
eram piedosas, mas criam que para adorar a Deus, para servir a Cristo, elas precisavam seguir a lei de Moisés. Quando foi determinado ali que fosse ensinado de maneira diferente, Paulo já trata, tanto aos romanos como aos gálatas, que aquelas pessoas eram inimigos de Cristo, porque elas foram ensinadas aquilo que é certo, mas ainda assim elas queriam fazer o que era errado. A partir do momento que nós hoje temos maturidade para entender que se hoje o irmão crê que na sua igreja você tem que colocar lá uma banda, que talvez a sua maneira, a sua preferência de vestimenta dos irmãos é diferente da maneira com que eu creio, meu irmão, nós temos que ter maturidade para aceitar o contraditório. Se nós vamos ter comunhão, nós podemos ter comunhão, porque devemos deixar de ter porque discordamos de alguma coisa. Tem pessoas que vão pensar que devem fazer isso, só que, meu irmão, talvez, assim, eu tive 2 pastores na época que eu cheguei na igreja. Eu os amo de todo o meu coração, pastor Will e pastor João Caetano. Mas eu não concordo 100% com as coisas com que eles creem. E eles não são menos importantes por causa disso. Hoje, aqui na igreja, tem várias coisas que eu procuro exemplificar o meu ministério naquilo que eu vi no ministério desses irmãos. Mas tem outras coisas que eu acho que deve ser feito de uma maneira diferente. Sim. Quando eu os vejo, eu tenho o maior prazer de vê-los, eu oro por eles. Então, assim, pastor, eu entendo que a maturidade, nós orarmos para que Deus tire de nós, por vezes, sentimentos ou desejos, ou que foque os nossos olhos naquilo que é mais importante, eu creio que aí nós vamos começar vamos dizer assim, a melhorar essa questão. Então, a minha resposta seria ter mais maturidade cristã. Perfeito. Um dia, uma certa vez, eu escutei uma frase que eu nunca vou me esquecer. E eu levo isso dentro do meu coração. Que o reino é maior do que a minha denominação. O reino é maior do que a minha igreja. O reino é maior do que aquilo que eu gosto. No sentido de, se aquilo que eu gosto está impedindo a minha comunhão com outros irmãos, e essa coisa que impede não é bíblica, eu tenho que deixar de lado para o bem do reino. Então, se algum gosto pessoal não é bíblico, é só um gosto que está impedindo que o reino avance, eu tenho que deixar de lado. E se esse é o caso de você, eu sugiro que você deixe de lado e tenha comunhão com seus irmãos, porque é a melhor coisa que você vai fazer para você e para sua igreja. E para irmos para o final, pastor, quais os benefícios de termos comunhão, os pastores terem comunhão entre si, entre as igrejas terem comunhão entre elas, e assim a gente pode encerrar o nosso papo mostrando os resultados de uma comunhão saudável, da qual nós temos lido na palavra, que todos tinham comunhão e a igreja avançava. E se tu continuas lendo ali Atos capítulo 2, você vai ver que a igreja ela contava com a simpatia de todos que estavam ali, porque ela era diferente. Todos tinham tudo em comum, partiam o mesmo pão, tinham as mesmas coisas, e a vizinhança olhava com isso com bons olhos. Então, além dessa saúde espiritual para dentro da igreja, de certa forma, isso também reflete algo bom para a sociedade, quando há uma comunhão. Então, quais são os benefícios de uma comunhão entre os pastores e suas igrejas e as próprias igrejas? Pastor, uma igreja saudável é uma igreja unida. Nós entendemos isso. Ela crê no Senhor, ela se fortalece no Senhor, ela procura agradá-lo, ela procura servi-lo. E o resultado é o crescimento da igreja como um todo, famílias fortes, igrejas fortes. Se nós, como cidade aqui em Porto Alegre, ou como estado, Rio Grande do Sul, se nós procurarmos nos fortalecer na comunhão, eu creio que todos nós seremos beneficiados. Eu creio que pastores poderão ter as suas cargas compartilhadas. Nós poderemos nos preocupar mais com os problemas alheios.
nós oraremos mais, nós nos preocuparemos mais, nós até mesmo talvez tenhamos a oportunidade de fazer algo, né, palpável para os nossos irmãos. Então, quando nós temos comunhão com os outros, nós nos preocupamos mais. Então, até eu me lembrei de uma coisa aqui que eu também disse para os irmãos, que você só convida alguém para sua casa que você tem intimidade. E muitas vezes, mesmo dentro da igreja, falta essa intimidade, esse tato, né? Mas quando você tem pessoas com quem você pode contar, quando você pode estar junto, isso fortalece muito a sua vida. Então, eu creio que os benefícios para as nossas igrejas no geral, nós teremos homens mais fortes, nós teremos senhoras, nós teremos jovens mais fortes. A Cojubaçu, nesses anos que eu fiquei à frente, junto com outros irmãos, não era esse o foco, mas uma vez nós contamos mais de 30, quase 40 casais foram formados em praticamente 12 anos. E famílias que perduram até hoje, que estão firmes servindo ao Senhor. Então, o Cojubaçu, Comunhão de Jovens, é uma consequência natural, né? Então, fortalece também os jovens. E, meu irmão, francamente, quando nós vemos a comunhão na palavra de Deus, sempre é algo benéfico. Isso sempre vai envolver crescimento espiritual. Então, no que diz respeito a pastores, suas famílias, igrejas, isso é benéfico para todos. Isso nunca vai ser maléfico. Eu quero verdadeiramente incentivar os irmãos. Se porventura o seu pastor ou sua igreja não tem tido comunhão com outros, que converse, não de uma maneira negativa, mas talvez queira saber os motivos, que procure, na verdade, ter comunhão com outros irmãos, e hoje as redes sociais, elas nos permitem isso, né? Ter comunhão com outros irmãos, e eu creio que isso é benéfico para todos nós, né? Eu vejo isso nas nossas vidas, o irmão distante, quando está aqui em Porto Alegre, a gente tem esse privilégio de estar junto. Isso é tão bom para a minha família, poder receber os amigos que Deus nos deu. E parece que aquele tempo que nós estamos juntos, né, as coisas todas ficam em segundo plano. Então, isso é benéfico porque é bom para todo mundo. Sim. Não é só para o pastor, é bom para sua esposa, é bom para os filhos, né? Então, honestamente, não existe algo negativo na comunhão. E isso a gente dá graças a Deus por tantas coisas que o Senhor nos proporcionou em todos esses anos, pelos amigos que nós fizemos nessa jornada que temos aí de praticamente 25 anos de vida cristã, né? E é uma bênção, pastor Leandro. Já aconteceu de estar num estado, estar num mercado, e assim, nem pensava que alguém ia me conhecer. Ô, pastor, tudo bem? Até brinquei, falei, tá vendo? Você não pode fazer coisa errada em lugar nenhum, que sempre vai ter um crente lá, né? E isso é muito bom, que mesmo que você não lembre o nome da pessoa, ô irmão. Já resolve o problema do nome. Então, é uma bênção, pastor, é uma bênção a gente poder ver como a comunhão entre os crentes no Novo Testamento, nas igrejas, como era proveitoso. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, disse da importância deles também enviarem as cartas aos laodicenses e eles também lerem as cartas. Então, os apóstolos incentivavam essa comunhão entre os irmãos, né? Então, todo e qualquer pastor que achar que a sua igreja é uma ilha, ele está fazendo mal a si, ele está fazendo mal à sua própria igreja. Perfeito. Eu lembro quando Paulo escreve para os romanos, os irmãos de Roma, ele diz que tem um desejo imenso de visitar os irmãos, mas até agora não tinha a oportunidade de ir, mas que ele estava buscando para que eles pudessem trocar, né, para que eles fossem abençoados, para que ele abençoasse os irmãos. E é recíproco tudo isso que o senhor falou. É fabuloso quando estamos juntos. As nossas famílias são beneficiadas, nós somos beneficiados, e eu gostaria muito que os pastores, os nossos colegas, também experimentassem dessa coisa boa que é estar junto com outros irmãos, a falar dos problemas, orar um pelos outros, ler a Bíblia junto com os nossos colegas, com as nossas famílias juntos. Isso com certeza é benéfico por demais. Uma coisa, pastor Leandro,
Isso é uma lição para todos nós, na verdade, pastores, membros, irmãos em Cristo. Da onde parou? Dá para saber, será? Tá gravando. Tá gravando. Vamos lá. Tá, eu ia falar o seguinte. Deixa eu lembrar. Me fugiu. É uma lição para todos nós. Começaste assim. Eu tinha uma coisa em mente. Que a hora que eu ia falar, o negócio vai agora. Mas eu ia dizer o seguinte. Alguém me acho que minha esposa me É ela mesmo. Tirar o som aqui. Ela tá digitando. Eu creio que é uma lição para todos nós, pastores, esposas, membros, que quando nós tivermos algo contra algum irmão, se nós tivermos alguma divergência, a Bíblia não nos diz que nós devemos nos afastar, senão por motivo de heresia. Uhum. Às vezes nos falta a humildade de poder orar pelos nossos irmãos. Eu acho que às vezes falta humildade para nós pastores podermos orar pelos nossos irmãos e entender que nós não somos os justiceiros do mundo, que cada um vai prestar contas diante de Deus. Se alguém tem tido uma maneira de cultuar ao Senhor diferente, nós precisamos entender que Deus é o dono da igreja. Duas coisas, pastor Leandro, que mudou radicalmente o meu pensamento. Primeiro, quando os apóstolos chegam ao Senhor e dizem para ele que tem outras pessoas pregando em nome dele. Os apóstolos tinham zelo por Jesus, mas Jesus deixou claro que era para deixar aquelas pessoas pregando, mesmo que não eram apóstolos. E quando Paulo aos Filipenses diz para eles que existiam pessoas que estavam pregando Cristo pelo motivo certo e pessoas que estavam pregando Cristo pelos motivos errados. Mas o mais importante era que Cristo estava sendo pregado. Então a gente não sabe quais são as motivações. Não cabe a mim querer saber a motivação do outro. Eu creio que cabe a mim respeitar, colocá-lo diante de Deus, deixar que o Senhor de todos nós possa julgar a atitude dos corações, as motivações pelas quais determinado irmão está seguindo determinada linha. Quando nós entendemos que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros, se nós entendermos como a comunhão entre nós, ela vai impactar esse mundo. A gente vai começar a deixar essas questões pessoais de lado. Perfeito, perfeito. Pessoal, a nossa sugestão, você que está nos assistindo, você que é cristão, é que você busque ter comunhão com seus irmãos, inclusive com aqueles irmãos que tu achas que pensa diferente de você. Você vai ver que você vai ser beneficiado por demais com a sua busca de estar com outros irmãos. E sinceramente, é como a Bíblia fala, nós somos uma família. Aquela música diz que somos um corpo e assim bem ajustados, né? Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Então, a família em Cristo, ela deve manifestar para aqueles que não conhecem a Cristo esse amor, essa união que devemos ter. Então, pastor, obrigado pela sua participação, obrigado por se dispor em nos abençoar, falar das suas experiências, falar o que o senhor entende sobre comunhão. E eu acredito que foi tanto edificante para mim como para os nossos ouvintes. Deus abençoe a sua família, o seu ministério, que a nossa amizade, que o nosso companheirismo dure até que Cristo volte, ou até que ele chame um de nós dois. Mas o meu desejo e a minha oração é que nós lutemos para que estejamos unidos cada vez mais. Amém. Obrigado, pastor Leandro, meus irmãos, muito obrigado. Caso queira mandar alguma mensagem de bênção, até mesmo falando, brigando por alguma coisa, procure nas redes sociais aí, IB Fundamental Poa.
ou no Facebook, você pode colocar Igreja Batista Tristeza, que vai dar aqui. Não tem erro. Estamos também no Instagram e tem as pregações da igreja ali no YouTube. Uhum. Os irmãos podem manter contato conosco. São os anos de experiência que Deus nos deu. Reforço, não sou dono da verdade. E estou aberto ao contraditório. É sempre bom poder conversar sobre essas coisas com outros irmãos e pastores. Talvez aqueles que nos assistem podem dizer, não, eu concordo com os pastores, ou não, acho que eles estão errados, acho que talvez tal coisa. A gente pode discordar e ainda assim ser feliz. E ser feliz. Não tem nenhum problema em discordar. Alguma. Então, obrigado, pastor Leandro, meus irmãos, muito obrigado, um prazer imenso. E manifesto meus desejos recíprocos, né, de que o Senhor nos permita estar juntos aí Amém. até a sua volta ou até que Ele nos chame. Amém. E que demora um pouco para nos chamar, né, para a gente ter bastante comunhão. Bastante tempo juntos. Meus irmãos, para ficar mais fácil, aqui na descrição do vídeo vai estar todas as redes sociais da Igreja Fundamental de Tristeza, a rede social do pastor, se ele assim permitir. Você pode entrar em contato. Quando você estiver aqui em Porto Alegre visitando e não souber aonde pode congregar, assistir um culto, cultuar o Senhor, venha para cá, procure a localização e esteja aqui com eles, tá bom? Então, um forte abraço, até daqui a pouco.